Nesse episódio do Café com Zaidan, a gente veio até a sede do MBL conversar com Kim Kataguiri, deputado federal e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Kim, obrigado por receber a gente e seja bem-vindo ao Café com Zaidan. Obrigado, Zaidan. Prazer estar aqui com você. Kim, vamos começar pelo tema central lá de Brasília, um dos temas centrais, mas talvez o mais polêmico, que é a questão da CPMI do 8 de janeiro. Recentemente foi divulgada uma falsificação de documento pelo G. Dias, ex-chefe do GSI, chefe ao tempo da invasão do 8 de janeiro. Em que pé que está essa situação? Você acredita que isso vai dar em alguma coisa? Olha, eu realmente acho que vai, né? Porque foi uma mentira também contra o Senado, foi uma mentira contra a CPMI e contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Tem muita gente que pensa que o ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho várias críticas aos excessos e aos abusos em relação a prerrogativas básicas do Poder Legislativo por parte do ministro Alexandre de Moraes, mas tem muita gente que acredita que ele está 100% alinhado ao PT. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma hora ou outra ele vai, e eu acho que esse momento está chegando, ele vai voltar ali os seus canhões contra o PT também, e acredito que tenha sido um desaforo grande ali para o ministro Alexandre de Moraes receber, né, uma documentação falsa que o G. Dias utilizou para fingir que não tinha sido avisado, né? Ele falsificou para fingir que não tinha sido avisado, o ministro Alexandre de Moraes descobriu e já encaminhou isso para a Procuradoria-Geral da República, que tem apresentado denúncias ali, pedidos também de prisão preventiva bem rapidamente. Então eu acredito que primeiro a gente começa a desmontar todo esse circo e essa construção narrativa que o governo fez de que não tinha responsabilidade nenhuma sobre as invasões, né? É óbvio que você tem os mentores intelectuais, os financiadores e os próprios invasores que precisam ser punidos, mas também os ministros do governo federal que agiram, e as imagens mostram, né, muito pacificamente, amigavelmente na invasão do Palácio do Planalto, servindo água, inclusive, e agora, antes a gente já tinha um decreto de sigilo, que já era muito esquisito. Por que o governo, que era uma vítima, né, de uma invasão, esconderia as imagens disso? Aí ficou demonstrado que as imagens estavam escondendo um tratamento, né, urbano, um tratamento simpático em relação aos invasores. Agora você tem a falsificação do documento para o ministro tentar se isentar de responsabilidade, dizendo que não sabia de nada. Esse documento prova que ele sabia sim, e é dever legal do ministro do GSI, quando ele recebe um relatório de inteligência, passar para o presidente da República. Então, das duas, uma. Ou o G. Dias vai assumir toda a responsabilidade, vai ser preso, e vai dizer que não cumpriu o seu dever legal de passar para o presidente da República, ou a investigação vai muito rapidamente chegar no Lula, porque é dever do GSI legalmente passar esse tipo de relatório de inteligência para o presidente, né? Muita gente questiona a diferença de postura que o ministro Alexandre de Moraes teve com o André Mendonça, mantendo ele preso por um longo período de tempo, mesmo ele apresentando problemas psiquiátricos dentro da cadeia, e a não prisão do G. Dias, com tantas evidências de uma omissão gritante. Ele, ministro do GSI, permitiu, entre aspas, o que as imagens mostram, é que dá a entender que ele permitiu a invasão, mas ele continua sem nenhum impedimento em função das investigações. Como que você classifica essa diferença de postura? Você acredita que essa postura vai se alinhar mais adiante? Eu acho que sim, tem uma diferença de postura em relação ao ministro Anderson Torres, acho que você quis dizer, o Anderson Torres, a diferença de postura em relação ao ministro Anderson Torres em relação ao Ibanez, duas figuras em relação às quais eu não tenho nenhuma simpatia. Eu sequer conheço o Ibanez, nunca estive com o ministro da Justiça pessoalmente, mas é inegável que, primeiro, não era nem o Supremo Tribunal Federal para tocar isso, né? Seria o Superior Tribunal de Justiça, porque a gente está falando do governador, ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também a gente está falando do secretário, a mesma coisa, o mesmo foro, a mesma competência ali de julgamento do governador. Então, primeiro tem essa questão de não estar sendo julgado no lugar adequado, porque o inquérito ele é feito para investigar o passado.
né? Acontece um crime, polícia abre um inquérito, investiga, passa para o Ministério Público decide se apresenta a denúncia ou não. Mas o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes? E com o respaldo do resto do Supremo, infelizmente. Alguns, e eu converso com alguns ministros do Supremo, até dizem, olha, eu realmente acho que ele passa do ponto, mas a gente tem receio de não dar respaldo para ele e enfraquecer o Supremo. Então, mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, algumas ações do ministro Alexandre de Moraes são mal vistas. Mas para além dessa questão de não ser a prerrogativa dele, porque ele está com um inquérito infinito, ele está desde com aquele inquérito das fake news, ele incluiu o dia 8, num inquérito que investigava quem ameaçava ou xingava o ministro do Supremo Tribunal Federal na internet. O que isso tem a ver com o dia 8? Não tem relação nenhuma, né? Então já tem esse abuso. E o outro abuso é você afastar, né, com uma decisão monocrática, ou seja, de um ministro só, um governador de um estado, sem que você tenha provas da atuação do governador em relação a essa invasão, né? Então, eu acho que tem uma diferença de tratamento, sim, né? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem sido mais agressivo contra, né, as pessoas acusadas e que não tem muita relação com o petismo, mas eu sinceramente acredito que é questão de tempo até o Alexandre de Moraes voltar ali o seu canhão, por assim dizer, em membros do governo do PT. Ora, Gui, você citou a questão dos inquéritos que não têm fim e que estão sendo presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. Muita gente tem receio da questão da censura, que é um problema grave, você não poder expressar livremente seu pensamento, sendo que hoje já existem mecanismos de punição para os excessos. Aí ficou não aprova a questão das fake news, mas mesmo sem uma legislação específica sobre o tema, a gente vê muita gente sendo calada. Por exemplo, o humorista Léo Lins, ele teve um show de humor dele, que é dentro de um teatro, por um público que paga ou que consome, se quiser, aquele tipo de conteúdo, censurado. Você acha que se não... Aí a pergunta central é o seguinte, você acha que precisa de uma legislação específica para conter esse tipo de abuso, ou uma legislação específica vai piorar a censura? Não, eu acho que na realidade, né, na legislatura passada foi votado um projeto de uma deputada bolsonarista que igualava injúria racial a racismo. E no corpo desse projeto de lei foi colocado, né, um mecanismo anti-piada. Né? Anti-piada não em relação só a racismo, mas em relação a qualquer outro tipo que eles chamam de minorias. Né? Acabando com a liberdade que os humoristas tinham, que é o que eles chamam de animus jocandi, né, no direito, que é a intenção de fazer uma piada. Porque para você cometer um crime, precisa ter dolo, você precisa ter a intenção de chegar num resultado. Então, se eu quero ofender uma pessoa, precisa ficar comprovado que a minha intenção ao dizer aquilo era ofender aquela pessoa. E qual que era a defesa dos humoristas que era entendida pela justiça como legítima? Eu não tive a intenção de ofender ninguém, eu tive a intenção de fazer rir. Logo, não há crime, porque o crime existiria se eu tivesse a intenção de ofender alguém. Só que agora, mesmo com a intenção de fazer rir, com a aprovação desse projeto na legislatura passada, que foi sancionado agora pelo presidente Lula, mesmo fazer a piada, mesmo tendo a intenção de fazer rir, está proibido por lei. Então é um cenário realmente muito difícil, muito assustador que a gente está vivendo, em que o Léo Lins, a juíza que cuida do caso do Léo Lins, tomou medidas mais graves contra ele, e eu acompanho vários processos penais, do que muitas vezes sequestradores, assaltantes, homicidas. Ele está proibido de sair, né, de São Paulo por mais de 10 dias. Ele é obrigado a não só tirar do ar o seu show, mas a excluir de todos os equipamentos pessoais dele o show, que como você bem colocou, vai quem quer, assiste quem quer, se não quer ver em rede social, bloqueia. Né? Você pode achar de péssimo gosto as piadas do Léo Lins, é seu completo direito de, inclusive, criticar, ser duro em relação a isso. Agora, na minha avaliação, no Estado Democrático de Direito, você ter uma legislação como essa é você censurar o humorista. E eu apresentei um projeto justamente para revogar esse trecho da lei que permite com que os juízes possam até prender. E o Léo Lins está realmente assim, com uma chance muito alta de ser preso com base nessa legislação, que para mim é muito assustador. Né? Ele é um dos maiores humoristas do país, mobiliza
multidões de pessoas que gostam do seu estilo de humor e que é legítimo gostar daquele tipo de humor, você concordando, né, ou não com aquelas piadas. Aliás, não é, nem se concorda com piada, porque a piada não é uma opinião, né? A piada é uma coisa que você usa para fazer rir, inclusive principalmente quando é a sua profissão. Então, eu apresentei o projeto e tenho colhido assinaturas de deputados para a gente conseguir levar esse projeto ao plenário, porque um sujeito ser preso porque fez uma piada é realmente uma coisa, assim, assustadora. Você acredita que o projeto vai chegar ao plenário, vai ser aprovado? Olha, eu tenho tido bastante dificuldade porque os deputados têm tido medo de confundir, né, o direito do humorista fazer uma piada com você atacar minorias, com liberar o direito a você sair e ofender uma pessoa porque aquela pessoa é cadeirante, por exemplo. E não é nada disso. A legislação de antes já proibia você ofender uma pessoa porque ela é cadeirante, você ofender uma pessoa porque é idosa, já tinha essa proibição. O que não tinha proibição é de você fazer uma piada genérica em relação a isso, que é justamente o que o Léo Lins faz, né? Mas eu vejo esse receio por parte da classe política de mexer nesse tema, porque é um tema muito polêmico. Eu acho bem curioso, no mínimo curioso, a vontade do Congresso com algumas matérias e com outras não. A gente assistiu à questão da votação pela manutenção das MPs do Lula com relação à reforma ministerial. O governo, alguns apoiadores do governo comemoraram como uma vitória. Você classificou como uma vitória de pirro. O que você quis dizer? É aquela vitória em que você vence, mas não leva, né? Porque o governo fez um esforço imenso, junto com o presidente da Câmara, para garantir aqueles votos, né? E é muito importante ressaltar que os votos, para além dos 137 votos que são a base, né, do governo Lula, que são os partidos de esquerda que apoiaram ele na eleição, os outros votos, outros 200 votos que foram dados na medida provisória, não são votos da base do governo Lula, são votos da base do presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez uma negociação aí, eu não sei o que ele negociou com o presidente Lula, e que há uma promessa de que vai ter uma mudança de tratamento, de que a Câmara vai escolher ministros para compor o governo Lula e etc. E eu digo que é uma vitória de pirro porque eu tenho certeza que o PT, pela sua característica hegemônica, por querer ficar com tudo, não vai cumprir aquilo, porque tem um atrito dentro do PT. Tem um atrito entre o PT e o Lula, tem um atrito entre o PT e o próprio PT, né? Eu já afirmei e vivo relembrando a entrevista recente que o deputado Lindbergh Farias chamou, né, disse que o Haddad tinha feito um pacto com o demônio, né, falando que o demônio era o mercado e que o arcabouço fiscal era a tentativa de pacto. Recentemente saiu uma notícia no Metrópolis dizendo que o Lindbergh chamou o Zeca Dirceu, líder do Partido dos Trabalhadores, de ditador, porque não deu uma vaga para o Lindbergh na CPMI do dia 8. Então, eu acredito que realmente pela desorganização, pelo caráter hegemônico do PT, pelos ataques internos que eles têm entre eles não vão entregar. E quando eles não entregarem, esses 200 deputados da base do Lira vão passar a ser de oposição e atacar o governo. Por isso que eu disse, é questão de tempo até a maior parte da Câmara dos Deputados não aceitar votar nenhuma matéria do governo. Kim, vamos entrar agora na questão da CPI do MST. Pouca gente conhece em detalhes o que a CPI vai fazer ou já está fazendo. Você, como vice-presidente da CPI, explica pra gente qual que é o objetivo dessa comissão. O objetivo é a gente indiciar, né, descobrir quem são os invasores, os financiadores dessas invasões, não só do MST, mas de todas as invasões que têm ocorrido pelo país. No estado de São Paulo, felizmente, as invasões têm sido bastante contidas pelo nosso secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, pelo governador Tarcísio, mas nós já temos presos aqui por extorsão que fazem parte da FNL, a Frente Nacional de Lutas, que é uma dissidência do MST. O Zé Rainha, ele era o líder do MST, era uma das principais figuras, brigou com o Stedley e abriu essa outra divisão, né? E o número 1, número 2 e número 3 da FNL estão presos não só por invasão de terras, mas por associação criminosa e por extorsão, né? O que a polícia diz? A polícia diz que o sujeito chega na propriedade, uma propriedade produtiva, e diz o seguinte: olha, se você não quer que eu invada, você me paga um dinheiro aqui que eu não vou invadir.
E olha que o Zé Rainha ele já é reincidente, se for confirmada essa condenação, porque ele está preso preventivamente ainda, não foi julgado. Mas se for confirmada a condenação, ele já é reincidente porque ele já foi condenado pela Justiça Federal no passado. Então ele chega, extorque, ou se não, ele já invade, e aí ele fala, ó, para eu sair daqui, você também precisa me pagar alguma coisa, né? Então já há provas de que ele fez isso, por isso ele está preso preventivamente. Esse é o tipo de coisa, eu apresentei um requerimento tanto para o secretário de Segurança esclarecer esse caso, levar, né, todo o inquérito à luz, para a gente considerar isso na CPI, como também chamar o Zé Rainha para prestar também o seu depoimento. Recentemente, nós tivemos um depoimento muito importante na CPI, que foram de 2 ex-MST, que disseram como é que funciona lá dentro e por que eles saíram, né? E eles disseram assim, que realmente é um regime de escravidão. Tem uma mercearia única, assim, muito do que a gente até vê em escravidão em novela, tem um mercadinho único, né, que cobra 4, 5 vezes aquilo que cobrava uma bolacha no supermercado, por exemplo. Quem está lá no acampamento só pode comprar naquele mercadinho, compra muitas vezes fiado porque não tem dinheiro. O que ele planta no acampamento, ele não pode vender, que fica tudo com os líderes do MST. Se ele trabalha como um guarda no portão, se ele trabalha no próprio mercadinho, ele não recebe absolutamente nada. Ele fica trabalhando todos os dias, sábado, domingo, feriado. No depoimento, né, a Neucilene, que foi uma das convidadas, ela chegou a dizer até que teve gente que perdeu o pai, que perdeu a mãe, e que o MST não deixou sair e não trabalhar naquele dia para ir para o enterro do pai, para ir para o enterro da mãe. Então é nesse nível, né? Então o sujeito fica com uma dívida impagável, fica obrigado a trabalhar de graça para o MST, e para além disso as ameaças de ser expulso do acampamento, proibição que você não pode também plantar o que você quiser. Ela diz que os líderes definem o que você tem que plantar, independentemente do que você queira, do que seja melhor para você. Ou seja, de fato eles demonstram que primeiro, outra coisa, tem uma estrutura de vigilância na porta que não deixa a polícia entrar, ou seja, é como se fosse um estado paralelo. É como se fosse um regime próprio de escravidão. É, como se fosse E até o método é igual. Uma favela dominada pelo crime organizado, quando vem uma pessoa de fora, eles soltam um foguete, né, para avisar. No MST ela diz que é exatamente a mesma coisa. Eles soltam um foguete e as lideranças se reúnem para saber o que eles vão fazer com aquele cara que está entrando. E não deixam a polícia entrar. Ou seja, é de fato um estado paralelo. Essas já são evidências que vocês levantaram na comissão? Na comissão, depoimentos que já estão públicos, né? E que a gente já está incorporando no relatório final, para a gente demonstrar que não tem nada de dignidade, que não tem nada, pelo contrário. Ela contou que não tinha acesso à água, que só conseguiu acesso à água porque o marido dela sabia como fazer o poço, sabia como ter acesso à água. Chuveiro também não tinha acesso, era assim, nenhuma condição de dignidade era dada para essas pessoas, né? Era um acampamento que sequer era delas, né? Um pedacinho de terra que sequer era delas e que a qualquer momento, se você descumprisse, por exemplo, ela foi expulsa pela seguinte razão, o MST estabelece um horário em que você pode fazer ligação. Ela fez uma ligação no horário proibido e foi expulsa do barraco por causa disso. E ela ainda diz, teve vezes em que com a pessoa dentro do barraco, vem 7, 8 homens, dos mais fortes, que eles chamam lá de frente de massa, que derrubam o barraco com o sujeito dentro. Então, assim, é realmente uma coisa muito grave que a gente está conduzindo a investigação nesse sentido. Agora, Kim, se essas evidências já estão levantadas na CPI e você está contando pra gente, seria fácil de qualquer jornalista ter acesso a essas evidências ou entrevistar você, como eu estou fazendo aqui. Você não acha estranho que a grande mídia, o mainstream, não toque nesses assuntos? Porque são extremamente graves. Não, pelo contrário, Zaidan. Eu tive recentemente num debate numa grande emissora, né, que supostamente seria eu defendendo a posição de investigação e a outra deputada defendendo a posição de que o MST é um movimento legítimo, que produz arroz orgânico e toda aquela conversa deles. Só que aí na bancada dessa grande emissora, tinham lá 5, 6 pessoas para fazer perguntas. E todas as perguntas eram para atacar a CPI, né? Ou seja, era 1 contra 7 ali. Então, quando eles tratam da CPI, eles tratam o MST como vítima e não como investigado.
né? É um negócio realmente assustador o quanto, né, muitos jornalistas da grande imprensa aceitam ou colaboram com essa narrativa de que o MST é um movimento perseguido, né? Tem uma criminalização do MST. Primeiro que é um erro de conceito. Criminalizar é a gente aprovar uma lei e o presidente sancionar, e aí criou-se um novo crime. O que a gente está investigando é um movimento que cometeu crimes, né, que já existem. Não tem uma criminalização do movimento, mesmo porque o movimento nem tem CNPJ para ser criminalizado. De repente, a ideia, ela não é de repente, né? A ideia, ela é legítima. Você pegar pessoas que, em tese, querem produzir e reivindicar uma terra que não está servindo ao propósito social da produção agrícola. Mas daí você desvirtuar o movimento, você usar esse povo de massa de manobra sob as condições que você está falando, é muito grave. Por que você acha que existe esse silêncio ou essa proteção? Eu acho que porque boa parte dos setores da imprensa simpatizam, né, com o Partido dos Trabalhadores, com o MST, e eu concordo com você. Eu acho que é legítimo você fazer manifestações pacíficas pela reforma agrária, né? Só que agora você não pode privatizar a reforma agrária. O que eu quero dizer com isso? Não é o MST que vai lá e decide se a terra é produtiva ou improdutiva. É o INCRA, é o poder público. Porque senão eu, Kim, vou falar, olha, eu acho que pagar 40% de imposto é descumprir o princípio constitucional ali do direito à propriedade. Então eu vou invadir a Receita Federal e vou negociar aqui para pagar menos imposto. É a mesma coisa que o MST faz em relação a terras. Eu acho que essa terra não cumpre sua função social. Eu vou invadir e depois eu vou negociar com o governo. Crime não pode gerar direito. É uma coisa básica, né? Porque se crime gerar direito, você cria um incentivo para as pessoas cometerem crimes para depois negociarem com o poder público. Aí é anarquia. Isso a gente não pode aceitar. Kim, no fim do primeiro bloco você falou da questão do arcabouço fiscal, que eles mudaram, deram um nome bonitinho, regime fiscal sustentável, em que um deputado do PT fala que o ministro Fernando Haddad fez um pacto com o diabo, sendo o diabo um mercado. Você chegou a ter acesso ao texto do regime fiscal sustentável? Como você classifica? Sim, né? Votei contra o texto, né, do arcabouço fiscal. Eu nunca vi em nenhum país do mundo, né? Porque o que é uma âncora fiscal? É uma coisa que impede que o governo gaste mais do que aquilo que pode, né? Esta âncora fiscal proposta pelo governo, ela prevê um mínimo de gasto, mesmo se o PIB cair 10%, o governo vai gastar mais. E se o PIB cair 10% e o governo gasta, o que acontece? Aumenta a nossa dívida, aumenta os juros e aumenta o imposto. No final das contas, quanto mais dívida você tem, mais você vai cobrar imposto que é do mais pobre, que é no consumo, né? Então, é uma lógica perversa de você dar mais dinheiro obrigatoriamente para o governo fazer o seu populismo, e o governo ainda queria um mínimo, ele queria descumprir a regra no primeiro ano. Ele falou, olha, estou criando uma regra para mim mesmo, mas em 2024 não vale, tá, galera? Eles queriam isso, e a gente conseguiu derrubar, né? Eles vão ter que cumprir a própria regra, que já é uma regra frouxa, no próximo ano. Votei contrariamente porque isso aqui eu falo, né, dos economistas mais respeitados do país, o Marcos Mendes, o Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzman, nenhum modelo baseado em arrecadação, baseado em ter mais imposto para você pagar a sua dívida, funcionou no mundo inteiro. Nenhum país do mundo se desenvolveu assim. Os Estados Unidos, o teto é com base na dívida. Se a dívida ultrapassar o limite, acabou. Não sai um centavo de dinheiro público para nada, né? Na Europa, é muito controle por parte do gasto, como a gente tinha o teto de gastos aqui, né? Então tem um limite para você gastar. Agora, se você está em dificuldade, se o governo está com dificuldade de pagar a sua conta, a lógica ser cobrar mais imposto, isso não funcionou em país nenhum do mundo. E a projeção do Haddad é muito bonita, é muito linda na teoria. Ele diz o seguinte, a gente vai aumentar 180 bilhões de imposto e a economia vai crescer ao mesmo tempo. Então a gente vai ter um aumento de receita. Eu não sei em que cenário que ele está vendo que aumentar imposto vai ter um crescimento, vai gerar também um crescimento econômico ao mesmo tempo. Kim, você criticou muito duramente a derrubada de algumas conquistas com relação aos tributos dos games e similares. Como que ficou esse ponto específico na reforma? Veja, o ministro Fernando Haddad, ele queria utilizar o meu projeto do Marco Legal dos Games, que na verdade busca acabar com uma injustiça tributária que você tem sobre os games, que é você colocar como jogos de azar, né, que não é jogo de azar, é esporte, ao contrário do que a ministra dos esportes diz. Você tem um sujeito que fica lá treinando 10, 12 horas por dia com atendimento
psicológico, nutricionista, enfim, o pessoal acha que é só ficar clicando meia dúzia de botão lá e se resolve, você vira um atleta. Não é assim, mas a ideia é fomentar a indústria, é uma indústria gigantesca. O Congresso Nacional debate muito incentivo e dá muito incentivo para cinema e para música, mas a indústria dos games é maior do que o cinema e a música somados. E o Congresso Nacional ignora isso. Eu consegui levar essa pauta, aprovei na Câmara dos Deputados, e o que o Haddad queria fazer no Senado, criar 2 novos impostos. Um sobre games e o outro sobre apostas, usando o meu projeto. E aí eu cobrei ele numa comissão em que eu convoquei ele e falei, você quer usar o meu projeto de carona? Vai ser muito simples, você vai aprovar lá no Senado, eu vou derrubar aqui na Câmara o meu próprio projeto, porque eu não vou aceitar você deturpar. E aí ele falou, pediu desculpa, falou que não vai utilizar o projeto de ninguém como carona, né, que vai apresentar como projeto do governo. O senador Irajá, que é o relator do meu projeto no Senado, negou qualquer tipo de aumento de imposto, manteve a natureza do projeto e já na próxima semana, nas próximas 2 semanas, a gente já deve aprovar o Marco Legal dos Games. Bacana. Kim, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você como que você enxergou a visita do Maduro aqui ao Brasil e como que você vê também a reação dos países vizinhos que repudiaram a fala do Lula, dizendo que a miséria na Venezuela era uma construção narrativa. Não, isso é um completo absurdo, né? Mesmo países... Veja só, o Chile hoje é um país governado por um presidente de esquerda, o Boric. E o Boric, ele entende, e é importante ressaltar isso. Não tem problema você ser de esquerda e reconhecer que a Venezuela é uma ditadura. Você pode ser de esquerda e ter um pensamento razoável de diferir aquilo que é democracia, aquilo que é ditadura, mesmo sendo do seu espectro político. Não é porque é do seu espectro político que você precisa defender todo tipo de atrocidade. E eu não conheço nenhum direito humano que o Maduro não tenha violado, né? Porque para além de receber o Maduro, ele ainda diz que não é uma ditadura, ainda fez uma defesa do regime do Maduro. Porque foi pior do que só receber. Num momento em que a casa está completamente desarrumada, ele não tinha condição nenhuma de ficar como ele está fazendo, um monte de viagem por aí, quando sequer aqui dentro da base dele está organizada, né? Então, a gente já tem embargos da Alemanha contra o Brasil, por causa do nosso posicionamento pró-Rússia na guerra da Ucrânia. A gente já tem o repúdio dos Estados Unidos, a gente agora está tendo, né, o repúdio do Uruguai e do Chile. Então, aos poucos, a gente vai se isolando do mundo, se tornando hiperdependente da China e da Rússia. Eu acho que a gente tem que ter comércio com todo mundo. O que interessa é o interesse nacional. Então tem que ter com a China, tem que ter com os Estados Unidos. O que o Brasil está fazendo não é isso. O que o Brasil está fazendo é, né, escolher um lado que, primeiro, moralmente é errado, né, na questão da Ucrânia, de você invadir um país pacífico, e, segundo, de você defender ditaduras que não há nenhum interesse nacional nisso, porque não tem nenhum sinal sequer de que o Maduro vai pagar suas dívidas com o Brasil, né? Então, eu vejo como um grande absurdo. Nós repudiamos isso na Comissão de Relações Internacionais, estivemos inclusive com o Juan Guaidó, que foi eleito presidente da Venezuela indiretamente, quando ficou comprovado que a eleição na Venezuela foi fraudada para eleger o Maduro. Então, o parlamento tomou sua atitude, e eu apresentei o requerimento de convocação e foi aprovado para o ministro do Itamaraty prestar explicações em relação a essa visita do Maduro ao Brasil. Que, se você pudesse voltar no tempo, vendo tudo que está acontecendo agora no Brasil, na eleição de 22, você mudaria o seu posicionamento? Não mudaria, porque eu acho que o grande responsável pela vitória do Lula, e isso tanto juridicamente como politicamente, foi o Bolsonaro. Juridicamente por quê? Qual foi o voto que deu direitos políticos para o Lula? Foi o voto do ministro do Bolsonaro, Cássio Nunes. E veja só, os filhos do Bolsonaro, quando o Nunes deu esse voto, saíram comemorando na Câmara dos Deputados, dizendo, bom, agora nós temos um adversário fácil de derrotar, que é o Lula. A gente vai polarizar com o PT de novo e a gente vai ganhar. Cometeram um erro grotesco. Primeiro, por você fazer uma manobra processual fora da lei, né? E utilizar um ministro do Supremo para isso. Segundo, porque foram derrotados, né? Subestimaram o inimigo, com o Bolsonaro tomando uma... O Bolsonaro, ele não precisava fazer nada demais, nada de extraordinário, ele não precisava fazer um plano real, ele só precisava fazer um médio, um medíocre, porque a gente tinha saído do governo Dilma. Qualquer coisa era melhor do que o governo Dilma, mas não. Ele teve a capacidade, por exemplo, agora teve a operação contra os kits de robótica, mostrando 4 milhões de reais em dinheiro vivo. Esse foi um esquema que eu investiguei como presidente da Comissão de Educação, e eu convoquei o ministro, e eu convoquei o diretor do FNDE para dar explicações em relação a isso, e a partir disso começou uma operação.
Então, esses escândalos, como esse da educação, e vai ter mais que eu atuei no ano passado em superfaturamento de imóvel escolar, já, muito provavelmente operação da PF contra isso, superfaturamento de ônibus escolar, também vai ter operação da PF contra isso, e os outros casos mais emblemáticos que a gente conhece de superfaturamento de picanha, de bebida alcoólica e outros escândalos que nós tivéssemos no governo. Se ele tivesse demitido os ministros responsáveis por essas pastas, se ele não tivesse acabado com a Operação Lava Jato, se ele não tivesse nomeado o Procurador-Geral da República, que não investigou e não denunciou nenhum petista que já tem processos correndo no Supremo Tribunal Federal, o Lula não teria vencido a eleição. Então, eu não me arrependo do meu voto, eu mantenho minha coerência, mesmo porque o meu posicionamento é de não votar em criminoso de qualquer espécie, né? Então, eu acho que eu mantenho minha coerência nesse sentido. E mais do que isso, eu tenho mais moral ainda agora de criticar o PT por ter votado nulo, porque quem votou no Bolsonaro, os petistas vão lá e falam: ah, vocês falam do teto, vocês falam da responsabilidade fiscal, o presidente de vocês, o Bolsonaro, furou 4 vezes. Eu não votei nenhuma vez para furar o teto, nem na época do governo Bolsonaro, né? E em todas as vezes que eles citam algum problema, algum defeito, tinha corrupção no governo Bolsonaro. Eu não passei pano, eu representei no MP, eu representei no TCU, então tenho mais força agora para fazer oposição ao petismo devido a essa minha oposição nas eleições. Kim, quero te agradecer mais uma vez o seu tempo e atenção com a TV Cultura Litoral. Tenho certeza que a audiência ficou satisfeita. Obrigado. Muito obrigado, Zedan. E bom trabalho e bom programa. Bom, a todos vocês, muito obrigado por acompanhar. Você pode assistir esse e outros episódios aqui na programação da TV Cultura Litoral ou nas plataformas digitais do Grupo Costa Norte. Até a próxima!